Graça e paz, queridos. Deus te abençoe. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, uma semana. Estamos aí vencendo mais uma semana desse plano de leitura. Plano de leitura em ordem cronológica. Glória a Deus. Tem sido bênção do alto. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 18, 19 e 20. Vamos estar aí lendo esses 3 capítulos hoje. E é bênção do alto, não é? Bênção do alto. Faz o seguinte, me ajuda a crescer. Ninguém faz nada sozinho. E eu preciso da tua ajuda. Compartilha esse vídeo, se inscreve aí no meu canal e vamos junto. Vamos junto nessa viagem aí. É uma viagem que Deus venha nos dar graça, Deus venha nos dar saúde e Deus venha nos dar vida com abundância. Vamos lá, irmãos, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Rendo graças a Ti porque Tu és bom, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa, se renova a cada manhã. E estou aqui, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor falar ao meu coração. Por isso, Senhor, submeto a minha mente, cativo a Ti, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é para Ti. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o Senhor. Sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos estar dando início hoje no capítulo 18 do livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 18. Fala sobre a uma visita inesperada que Moisés vai receber ali no deserto. Jetro, teu sogro, vai visitar, vai fazer uma visita, vai saber, né? A notícia vai se esparramar, né? Vai se espalhar o agir de Deus, como Deus tirou Israel do Egito, a mão poderosa do Senhor. Então, a fama de Moisés vai chegar até a terra de Midian, né? Os midianitas vão ficar sabendo, né? E vão ficar sabendo também da guerra que aconteceu com os amalequitas e como Israel venceu. E seu sogro Jetro vai chegar no cenário e vai ser bênção do alto. Vamos lá? Capítulo 18 de Êxodo. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de
depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. Bom, irmãos, Jetro, ele era sacerdote midian, né, vindo da descendência dos midianitas, né? E então, ele era estrangeiro, um homem de autoridade, né, servia a outros deuses, né, tanto é que ele mesmo vai declarar que o Senhor Deus de Israel é maior que todos os outros deuses, porque libertou seu povo da opressão dos egípcios. Jetro não conhecia o Deus de Israel e outras nações também não conheciam o Deus de Israel. Passou a conhecê-lo pelos feitos que ele fez na terra do Egito, de que forma libertou, né, da forma que libertou Israel das mãos dos egípcios. Mas no dia seguinte, Jetro vai passar aquela noite ali, vai dormir ali, vai repousar ali com Moisés, e no dia seguinte vai observar Moisés no seu dia a dia, no seu trabalho. E no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. E Jetro observou aquela fila de israelitas pedindo conselho, né? De manhã até a tarde, só para resolver problema. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para ajudar e os obriga a ficarem em pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. Aí, Jetro vai dar uma resposta para Moisés. Vai dar um conselho para Moisés. Jetro espera Moisés apresentar, né, o seu argumento e Jetro vai liberar uma palavra que vai ser um divisor de águas para o ministério de Moisés. Vamos lá. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. É um trabalho pesado demais para uma só pessoa. Agora ouça-me e escute meu conselho. E Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles
os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, o que você está fazendo, Moisés, de você ser o líder, de você passar os decretos de Deus para o povo, tá ok, é válido. Foi para isso que Deus te chamou, certo? Mas agora, você precisa escolher. Não é possível que dentre todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas, né, não existem homens capazes para discernir entre o bem e o mal. Não é? Homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno, nomeie os líderes de grupos de 100, de 1.000 e de 10 pessoas. Né? Grupos de 1.000, de 100 e de 10. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. As coisas simples do dia a dia, Moisés. Nomeie líderes, homens que cuidem de 10, de 100 e de 1.000. Divide essa tarefa. Porque se você não dividir essa tarefa, Moisés, vai chegar um ponto que você vai morrer. Você não vai aguentar. Vai ser pesado demais esta posição tua, né? E Deus, irmãos, jamais vai colocar um peso nas suas costas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Então, um líder não pode trabalhar sozinho. Um líder tem que ter outros líderes, sim. Um gerente tem que ter na empresa encarregado de setores. Porque se ele for querer cuidar de tudo sozinho, ele morre. Ele não aguenta, ele não suporta. Porque liderar um povo, já é difícil liderar pessoas. Já não é fácil, porque cada ser humano tem uma personalidade diferente, foi educado de uma forma diferente, reage diferente. Pode colocar 10 pessoas e um problema na frente, cada um vai resolver de uma forma. Cada um tem um pensamento diferente acerca de uma questão, né? Cada um tem um argumento diferente. Então, lidar com pessoas já não é fácil. Agora, lidar com milhares de pessoas sozinho era uma tarefa muito difícil, muito pesada para Moisés. E Jetro, um homem, né, de autoridade, né? Um homem já mais velho, já idoso, mais experiente, vai dar um bom conselho para Moisés. E o interessante é que Deus ele quer, muitas das vezes, usar pessoas com mais experiência, experiência do que nós, para nos dar conselho. Então não é errado você tomar conselho de pessoas, certo? Não é errado pessoas te aconselhar. Melhor dizendo, né? Não é errado pessoas te aconselhar, desde que essas pessoas sejam enviadas por Deus. Quando eu sei que uma pessoa é enviada por Deus para me dar um conselho? Observando aqui o texto, fica muito claro e muito evidente é que Deus usa Jetro em uma área na vida de Moisés que estava tendo falta. Era algo que estava faltando na vida de Moisés, no ministério de Moisés. E aí Deus leva essa pessoa para justamente ir lá e completar. Deus falava face a face com Moisés. Deus tinha a maior intimidade com Moisés e Moisés tinha a maior intimidade com Deus. Porém, tem situações na nossa vida que não cabe a Deus revelar. Não cabe a Deus dar conselhos. Cabe a homens experientes. Por quê? Deus, ele preza pelo relacionamento. Por isso que ele escolhe 12 discípulos, né? Ele escolhe 12 discípulos, nomeia Pedro como
o líder principal, porém, tinha ali os 11 discípulos para estar ligados juntos com Pedro. Tanto é que a igreja, os discípulos, quando a igreja vai crescendo, vai multiplicando, né, após a ascensão de Cristo, o evangelho vai se espalhando, as igrejas tomavam conselho dos apóstolos, os pastores que eram nomeados, os presbíteros que eram nomeados, diáconos, a igreja local que era nomeada ali, as lideranças tomavam conselho com os apóstolos. Por quê? Ninguém faz nada sozinho. Uma igreja, um pastor precisa de obreiros, precisa de presbíteros, precisa de diáconos, precisa de evangelistas, precisa de ter homens e mulheres ali capacitados, tementes a Deus. Para quê? Temente a Deus. Para quê? Para dividir as tarefas. Pastor, pastoreia. Amém. Glória a Deus. Liderança, tem que ter líder de louvor, tem que ter líder de oração, tem que ter líder de intercessão, tem que ter líder, né, de diácono, de corpo de obreiros, tem que ter liderança, porque senão fica pesado demais para uma pessoa só cuidar da obra de Deus. Uma só é desgastante. E aí sim se torna algo desgastante e pesado. Mas quando é dividido a tarefa, fica tranquilo, fica suave, fica leve. Vamos lá. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. E outra, a liderança decidir as coisas mais simples por conta própria não vai tirar sua autoridade sobre o povo. Não vai tirar. Não vai tirar. Porque Deus é na tua vida. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade. O que é pesado é a responsabilidade, não é o cargo, não é a função. A função não é pesada, porque Deus escolheu ele. Deus tinha escolhido Moisés para tal função. Então a função não era pesada. O que estava sendo pesado era a responsabilidade de cada vida que Moisés tinha sobre ele. Então ele ia dividir essa responsabilidade. Aí que está a grande importância de ter líderes numa igreja, líderes numa empresa. Líderes numa empresa precisa ter, uma empresa também precisa ter liderança, senão fica difícil para o chefe, fica difícil para o gerente, fica difícil para o encarregado. Se não tiver líder, tem que ter liderança, tem que ter alguém para resolver pequenos problemas. Problemas maiores, aí vai para a gerência, aí vai. Problemas difíceis, aí vai para Moisés. Isso se aplica não só aqui na igreja, na palavra de Deus aqui na igreja, mas em todos os segmentos que tem que ter. Uma empresa tem que ter, numa escola tem que ter liderança. Tem que ter ali um professor responsável por todos os professores. Tem que ter ali alguém responsável por todos os funcionários ali da limpeza. Tem que ter um líder. O diretor não pode mandar em tudo. Tem o vice, mas tem que ter um professor ali, líder, para estar ali na frente, orientando os outros. Não pode ser um trabalho exclusivamente de um, porque Deus, ele não fez o homem sozinho, nem na criação do homem Deus fez sozinho. Façamos nós, o homem, a imagem e sua semelhança. Foi a Trindade fazendo. Foi a Santíssima Trindade. Quando o Filho de Deus foi apresentado ao mundo, a pomba, Jesus foi batizado nas águas, a pomba que representava o Espírito Santo desceu no ombro de Cristo. E uma voz do céu disse: "Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer."
Então, quer dizer, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. A partir daquele momento, começa a dar-se início ao ministério de Cristo. Então, ninguém faz nada sozinho, precisa dividir essa responsabilidade. Vamos lá. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir esse conselho e, se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões. E olha só, Jétro deixa algo bem claro. Eu estou te dando esse conselho. Eu estou te dando esse conselho. Mas você precisa também consultar Deus. Se Deus carimbar, assinar embaixo, se Deus concordar com esse meu conselho, se Deus der essa ordem, né? Se Deus assim lhe ordenar, quer dizer, não era, Jétro estava dando conselho para Moisés e estava falando, Moisés, agora você precisa consultar Deus, e se Deus te ordenar, se Deus der essa ordem que eu estou dando, se esse conselho que eu estou te dando for de Deus, Deus for contigo, Deus assinar embaixo, Deus concordar com esse meu conselho, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.150 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. E o sogro de Moisés ficou ali até ver Moisés colocar em prática o conselho. Então, o que eu aprendo aqui é o seguinte: uma pessoa, quando ela é enviada por Deus para te dar um conselho, Deus ela vai levar essa pessoa justamente para completar você. Ela vai te completar. O conselho dela vai ser um conselho tão bom, tão extraordinário, que vai completar. Não vai te tirar nada. Não vai te tirar nada. Ela vai te acrescentar. Ela vai completar a obra que Deus está fazendo na tua vida. E são pessoas que vêm, te dá o conselho, fica com você para ver você colocando em prática, porque é algo novo. Ela está propondo para você algo novo, algo que é uma novidade para você. Ela vem, te dá o conselho, fica com você, até ver você colocar em prática, viu que está funcionando, está acontecendo, está fluindo, está prosperando, aí essa pessoa vai embora. São pessoas que Deus traz até você, te completa, te ensina, né, te instrui e vê acontecer na tua vida. Quando aconteceu, o próprio Deus retira essas pessoas. Não são pessoas que vai ficar com você, vai fazer aliança com você. Tanto é que Jétro não fez aliança ali com Moisés, porque Jétro era de outra cultura. Jétro era estrangeiro. Para Jétro ficar ali com Moisés e com o povo, com os israelitas, e Jétro precisava cortar o prepúcio, precisava fazer aliança com Deus na carne. Então ele era estrangeiro, ele era sacerdote, ele tinha uma autoridade, ele tinha uma posição lá na terra dele, certo? Então, é com o tempo, com o período curto, que seja longo, que seja curto, mas é um período que essa pessoa vai vir, completou você, te instruiu, fez acontecer, fluiu, vai embora. Foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, quer dizer, foi por um espaço de tempo, Moisés se despediu do seu sogro, que voltou para a sua terra, foi cuidar dos seus afazeres. Amém? No 19, Deus vai
vai preparar o povo para receber os 10 mandamentos, a aliança, né, feita no Monte Sinai. Então vai ser a preparação para receber a aliança aqui no capítulo 19. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Então, após 60 dias, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie-a aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias. Olha isso. E os trouxe para mim. Deus carregou o povo de Israel pelo deserto nesses 2 meses como asa de águias. O que a asa de águias faz? O que o salmista Davi fala sobre asas de águia? Quanto mais a águia bate as asas, mais ela descansa. O descanso da águia está em bater as asas. Ela se cansa quando ela fica parada com as asas. Ela faz mais força com as asas paradas, né, do que com as asas se movimentando. É curioso essa natureza, né? Essa natureza da águia. Agora, se me obedecerem, cumprirem minha palavra, minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Quer dizer que Israel, se obedecesse ao Senhor, seria como um tesouro, né, nas mãos de Deus. Um tesouro especial. Não basta ser um tesouro que já é de grande valia, mas é um tesouro especial, né? Deus teria um cuidado, um zelo maior, melhor para Israel, mas precisava de obediência, precisava de cumprir a aliança. Serão meu reino de sacerdote, serão meu reino de sacerdotes. Então, seria um reino de sacerdotes, de homens e mulheres de autoridade. Minha nação santa seria uma nação santa, separada por Deus, consagrada ao Senhor. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Então Moisés vai lá, anuncia para os líderes também transmitem para o povo responde: não, o que o Senhor ordenar, nós vamos obedecer. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Quer dizer, a nuvem viria sobre a vida de Moisés, e o povo não ia ver Deus face a face, apenas Moisés veria a Deus, mas o povo ouvia a voz de Deus. O povo ouvia a voz de Deus. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Roupa limpa, vestes limpas, tomem um banho, né? Fiquem ali limpos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite, antes apedrejo. Se vocês verem um animal atravessando o limite que foi estabelecido, vocês têm a liberdade de pegar em pedras e apedrejar
o animal ou o cidadão que ultrapassar o limite, ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Por que que Deus fez isso, irmãos? Por que que Deus deu essa orientação? Para a desobediência não fazer parte da cultura. Porque Deus tirou o povo lá com uma cultura egípcia, toda influenciada pela idolatria, pela servidão, aquela dureza, aquela dificuldade. Aí Deus tira o povo, leva para o deserto. Deus precisava agora estabelecer uma cultura. E a cultura leva tempo. Só que um desobediente poderia influenciar uma multidão. A multidão, todo o povo poderia ser influenciado por aquele desobediente. Então, já para ficar claro na mente do povo, a desobediência seria algo repugnante, seria algo expressamente repugnante, excluído do meio do povo. A desobediência não quero que faz parte da cultura do meu povo, a desobediência. Então, o desobediente tem que ser punido. E quem seguir a desobediência dele será punido também. Deus estava estabelecendo uma cultura para que o povo viesse a temê-lo. Vamos lá. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Quando o povo ouvir a trombeta, pode subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não tenham relações sexuais. Se consagrem plenamente ao Senhor. Nem tenham relações sexuais. Porque o prazer do homem e da mulher deveria ser exclusivamente em Deus. Quer dizer, não tenham prazer um com o outro, porque eu quero estabelecer algo, uma aliança com vocês, e quero que o prazer de vocês estejam inteiramente para mim, que vocês tenham prazer em minha presença, prazer em ouvir, prazer em ter contato comigo, como Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Um prazer de estar na presença de Deus, de caminhar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Deus iria estabelecer isso para o povo. Deus queria que o povo tivesse esse prazer nele. O prazer de estar com Deus. Deus queria devolver isso para o homem. Foi tirado no momento da desobediência, do pecado de Adão. Foi tirado esse prazer do homem ter com Deus. E aí Deus pede então para o povo não ter relações sexuais. Esse é o significado, esse é o motivo real dessa regra. Cada lei, cada regra, cada mandamento tinha um significado. E Deus precisava que o povo entendia cada significado. A palavra de Deus, as leis de Deus precisavam penetrar o coração do povo. Porque quando penetra o coração, no seu entendimento, você tem o real sentido da lei. Então, o real sentido da lei, para eles não ter relação sexual, para o marido não ter relação sexual com a mulher, era esse. Para eles não ter prazer. O prazer deles precisava ser em Deus, lá no monte. Amém? Então, precisava de uma consagração aí. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. A natureza foi responder. Como que a natureza vai responder ao Criador?
chacoalhando, estremeceu a terra. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e respondia com voz de trovão. Olha isso. Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Tinha a coragem de Moisés. Moisés estava tomado de uma coragem extraordinária e de um amor extraordinário. Precisava ter uma coragem, precisava ter amor, precisava subir aquele monte amando a Deus. Porque ele precisava, ele não podia ter medo de Deus. Ele precisava amar a Deus. O que aproximava Moisés de Deus era o amor que Deus tinha por ele e ele por Deus. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Até o sacerdote, até aquele que é um homem de autoridade, deveria ser consagrado ao Senhor, deveria se purificar também. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao Sinai. Tu já nos advertiste, marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Aí no capítulo 20 nós vamos ver sobre os 10 mandamentos. Né? Deus vai dar as ordens para o povo. Né? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. No versículo 2 do capítulo 20, nós vamos ler assim: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, aonde você era escravo. Primeira coisa primeiro mandamento, primeira regra, primeira lei que o povo precisava entender é o seguinte: quem tirou vocês do Egito foi eu, não foi Moisés. Moisés só me representou. Quem fez a obra fui eu, o seu Deus, o seu Senhor. Porque o povo tinha a mania de, quando reclamar, falar para Moisés: Moisés, você tirou nós da terra do Egito. Você nos tirou de uma terra para morrer nesse deserto, Moisés. O povo reclamava. Então Deus já estava deixando bem claro: fui eu que tirei vocês. É eu que fiz a obra. Fui eu que desci e com a minha mão, com o meu poder, tirei vocês das mãos de Faraó. Então já era algo de Deus deixando bem claro para o povo: quem faz a obra não é o líder. Quem faz a obra não é o pastor. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra não é o padre. Quem faz a obra é Deus. É Deus que faz a obra, não é o líder. O líder só está representando. Só é uma pessoa, só é um homem para estar face a face com Deus. Mas hoje nós sabemos que hoje nós vivemos pela graça e o líder é mais para um auxílio, porque Deus espera de mim, de você, uma entrega total, fechar a porta e orar em secreto e ter intimidade tete a tete com Deus. A liderança é só para casos difíceis para nós, né? E não estamos entendendo, estamos começando, aí vem o pastor, vem os obreiros, né? Vem a liderança para nos auxiliar aí na vida cristã. Mas o cristão precisa, uma vez que ele entrega a vida para Jesus, ele precisa entrar dentro do teu quarto e ele passar a ouvir a voz de Deus e Deus passar a se comunicar com ele, ter uma intimidade com Deus.
E o pastor somente, né, os obreiros somente para instruir algo, né, algo mais profundo das escrituras. Às vezes Deus está se comunicando com aquele cristão, ele não está entendendo, não está conseguindo interpretar, né? Para isso que serve a liderança hoje. Vamos lá. Não tenha outros deuses além de mim. Mais uma vez, Israel estava no Egito e os egípcios adoravam imagens. Muitas imagens eram adoradas no Egito. Então, Deus já precisava fazer essa regra, esse mandamento, dar esse mandamento para o povo. O Deus que fala com vocês não é imagem, não é representado por figuras. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Por que no céu, na terra e no mar? Porque Deus sabia. Deus estava vendo a humanidade adorando a criação dele. A palavra do Senhor diz que a criação anuncia as obras da mão de Deus. Um dia faz separação ao outro. Então, quer dizer, o Sol, a Lua, as estrelas, a galáxia, a Terra, a árvore, as montanhas, os mares, anuncia as obras da mão de Deus. Anuncia as obras. Um dia faz declaração ao outro, certo? Mas não é para adorar a Deus usando algo criado pela mão do homem. Não é para criar ídolo. Não se curve diante deles, nem os adores, pois eu, Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Quer dizer, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com a criação dele. A criação anuncia a glória de Deus, certo? Trago as consequências dos pecados dos pais. Consequência, olha só, o que é consequência? É a lei da semeadura. Trago as consequências dos pecados dos pais, quer dizer, o pai pecou, a consequência vai vir no filho. Está falando de maldições hereditárias aqui. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, por exemplo, seu pai pecou, seu pai está afastado, seu pai nunca conheceu a Cristo, não era temente a Deus, era um homem mau, fez coisas más, morreu. Existem pecados que o seu pai cometeu que não deu tempo dele. Foi tantos pecados, foi uma vida inteira pecando, que não deu tempo dele pagar tudo, dele cumprir tudo, dele ser punido por todos os pecados. E aí os filhos vão acabar herdando as consequências. Então está aqui na Bíblia, maldições hereditárias. Ó. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, às vezes sua vida financeira não rompe, a sua vida sentimental não rompe, as coisas não dão certo para você, às vezes não é nem culpa sua. São pecados, são consequências que você está vivendo, maldições que você está vivendo, porque seu pai pecou, seu avô pecou, seu bisavô pecou. Ah, pastor, mas isso é injusto. Vai questionar Deus. Se você acha que é injusto, vai questionar Deus. Mas a realidade é essa, existem maldições hereditárias. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não. Existe, está aqui na Bíblia, consequência dos pecados dos pais sobre os filhos. Então, meu pai pecou, meu pai lascou com a vida dele e eu tenho que pagar. Alguém tem que pagar a dívida. Alguém tem que pagar o preço. Então, existe aí as maldições hereditárias. Vamos lá. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Dos que me rejeitam, certo? Os que rejeitam a Deus. O que é uma pessoa rejeitar a Deus? Uma pessoa não aceitar. Uma pessoa... Deus é apresentado para ela. Né?
Deus é apresentado para ela, ela fala não. Não, eu não acredito em Deus. Não, eu não aceito Deus. Não, eu... Aí os filhos pagarão, os filhos, os netos, os bisnetos pagarão a dívida. Pagarão o preço, certo? Maldições hereditárias. Mas demonstra o amor até 1000 gerações. Quer dizer, se maldições vêm até a terceira e quarta geração, agora as bênçãos de Deus, o amor de Deus, ele faz até 1000 gerações dos que amam e obedecem a meus mandamentos. Agora, presta atenção. As maldições hereditárias só são interrompidas quando nós passamos a amar a Deus, a obedecer os seus mandamentos. E aí, as bênçãos, quando eu amo, quando eu obedeço, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto são abençoados. Até 1000 gerações é abençoada. Porque eu decidi a andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Certo? Eu decidi a amar a Deus, eu decidi a obedecer os mandamentos do Senhor. E aí Deus vai demonstrar amor, não para mim, mas até 1000 gerações. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 7. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. Uma pessoa chegar para você, Deus mandou eu falar, eu fazer isso, 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 aquilo. E não foi Deus que mandou, é usar o nome de Deus em vão. É usar o nome de Deus em vão. Quando uma pessoa fala, Deus mandou te dizer, e não foi Deus que mandou, ela está usando o nome de Deus em vão. Ou tá um assunto, né? Tá um assunto ali e tal, a pessoa fala, mas coloca Deus em vão ali. Se é um assunto entre você, que tá resolvendo entre você e teu chefe, por exemplo. Entre você e teu chefe. É entre vocês dois ali, sabe? Personalidade sua, personalidade dele, criação um do outro. Aí acontece uma discussão ali, ó, coloca Deus. Mas essa sua atitude aí e tal, colocando Deus, cria um jogo, por exemplo. Graças a Deus o meu time venceu. É usar o nome de Deus em vão, porque Deus, ele não tá nem aí, é jogo, tá nem aí. Ele pode abençoar o jogador que o serve, o jogador em específico. Ó, eu sirvo a Deus, né? Eu sirvo a Deus, né? E aí veio a bola veio, uma situação veio, aconteceu tal. Eu fui feliz na jogada, porque Deus me abençoou, certo? Deus me abençoou, veio a oportunidade, eu tive a felicidade de aceitar, Deus me abençoou. Agora colocar Deus, graças a Deus meu time venceu. Não, porque não combina, né? Não combina. Uma pessoa tá lá no sorteio lá, sorteio de uma rifa, tá? Deus me abençoou. Não, foi sorte, foi um sorteio, né? Não tem nada a ver. Porque senão, fala assim, Deus te abençoe e eu sou também filho dele, eu não mereço, você é melhor que eu. Deus não faz acepção de pessoas, né, irmãos? Jamais você pode usar o nome de Deus de forma indevida. Se é algo de sorte, foi lançado sorte, é sorte. Não tem nada a ver com Deus. A sorte foi algo que o homem lançou. Então, é o homem que lançou, não foi Deus. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida, né? Vai ser punido, vai vir consequência para quem usa o nome de Deus em vão. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Agora, você precisa entender o seguinte. Nós estamos entrando no livro de Êxodo, contando a história de um povo, de uma nação, os judeus. Eu não sou judeu, eu sou gentio. Não sou judeu e nem a minha descendência veio dos judeus. Nós somos gentios, fazemos parte de um povo gentil, povo estrangeiro. Eu não sou judeu por nascimento, eu sou filho de Deus por fé em Cristo Jesus, filho de Abraão por fé em Cristo Jesus.
Então, assim, nós estamos vendo aqui leis, nós vamos ler aqui ao longo de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, uma cultura, Deus fazendo uma cultura para os israelitas. Não tem nada a ver com os estrangeiros. Isso aqui é uma cultura que Deus estava implementando para os israelitas. Amém? Vamos lá. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Porque os estrangeiros que vinham, todos eram circuncidados e deveriam respeitar, aquela cultura. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Por quê, irmãos? Por que Deus faz essa lei? Porque Deus, quando ele chegou no 7º dia, Deus viu que tudo que ele fez foi muito bom. Tudo que ele fez foi bom. Então, no 7º dia, Deus ele descansou de sua obra, por quê? Ele precisava contemplar, ele precisava observar, ele precisava de um tempo para ver, para apreciar, para usufruir. Certo? Vamos lá. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena. Aí quem desonra o pai e a mãe? Quem desonra o pai e a mãe vai morrer cedo. Vai morrer cedo. Quem desonra pai e mãe morre cedo. Não tem uma vida longa e plena nessa terra. Versículo 13. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho contra seu próximo. Quer dizer, não dê falso testemunho. Quer dizer, não minta. Não invente as coisas contra o seu próximo para prejudicar ele. Não cobice a casa de seu próximo. Não cobice a mulher dele. Nem seus servos ou servas. Nem seu boi ou jumento. Nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quer dizer, não cobiça, não deseje. Não seja uma pessoa invejosa. Não cobice. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Olha isso, o povo ficou com medo de Deus. O povo não deveria ter medo de Deus. Aí o povo se recusa a ouvir a voz de Deus. O povo se recusa a ouvir a voz de Deus. E aí cabe a Moisés ser aquela pessoa que vai intermediar entre Deus e os homens. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Quer dizer, vocês não vão pecar por temer a Deus. Não é para vocês terem medo de Deus, é para vocês temer a ele, para vocês honrar a ele. Quando vocês for obedecer um mandamento, é para vocês obedecer por honra, por respeito, não por medo. Vocês não podem ter medo de Deus. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Então
Então vocês viram o seguinte, vocês apenas ouviram a minha voz. Vocês não viram meu rosto, vocês não viram minha orelha, vocês não viram meu cabelo, vocês não viram minha perna, vocês não viram nada. Vocês só ouviram. Então o Deus que vocês servem, apenas vocês ouvem. Vocês não vê. A natureza respondeu, a minha presença respondeu. A criação respondeu, a minha presença respondeu, mas eu não sou visível, eu sou invisível, vocês vão apenas ouvir a minha voz. Construa para mim um altar feito de terra, e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar, eu virei até vocês e os abençoarei. Aí Deus faz a proposta do altar, de construir um altar para adorar ao Senhor. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural, quer dizer, pedra natural, sem esculpir pedra, sem a ajuda de ferramenta para esculpir pedra, tinha que ser natural. Uma pedra tem tamanho diferente, então as pedras deveriam se ajustar naturalmente, sem a ajuda de ferramenta, era pedra naturalmente, certo? A construção do altar, e aí Deus vai dando as ordens, ó. Que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural, não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, por isso tornaria o altar impróprio para uso sagrado. Quer dizer, se o homem usasse alguma ferramenta, deixaria de ser santo, deixaria de ser perfeito, iria ser algo manipulado pelo homem. Então, o altar de adoração a Deus não pode ser manipulado pelo homem. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Por que sua nudez? O que significa colocar degrau? Um altar, quando você coloca degrau, você está colocando um mérito. Eu só subo naquele altar por mérito. Degrau fala de méritos, mas ninguém merece estar no altar de Deus. Ninguém é digno de subir ao altar, né? Então não o altar, o fato dele ter falado não para degraus, fala disso, de mérito. Por quê? Você não merece. Se for por mérito, a sua vergonha, o seu pecado, a sua nudez será exposto. Porque você não merece, você não é digno, você é pecador. Eu sou santo, eu sou perfeito. E você é imperfeito. Então quer dizer, Deus é puro e o homem é impuro. Deus é santo e o homem é pecador. Então, o fato de você estar na minha presença não é porque você é digno. Muito pelo contrário, você não é digno, você é pecador. E se for por mérito, ninguém chega na presença de Deus. Não é por méritos. Então, Deus já deixou essa regra muito bem clara para o povo, para que a sua nudez não seja exposta. Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não tem prazer nisso. Quem envergonha é os homens. Os homens envergonham, né? A igreja pode querer expor, os irmãos podem querer expor um pecado do outro, mas Deus não faz isso. Deus não expõe pecado de ninguém. Muito pelo contrário. Deus demonstra amor para que através do amor o homem venha se arrepender dos teus pecados. Esse é o propósito de Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Amanhã nós voltaremos para dar continuidade nesse livro do livro de Êxodo. E aí nós vamos ver bastante leis, bastante regras, costumes que Deus foi implementando para formar o teu povo. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus.